Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação aos eleitos de Deus, as pedras que vivem, e as minhas boas-vindas e a minha destra de amor para com você que diariamente participa do nosso programa, ou você que ocasionalmente ligou a televisão e está participando de um programa evangélico e cristão. Hoje eu quero começar passando-lhe um sentimento, mas uma verdade de Deus. Existem declaradamente na Bíblia Sagrada duas sementes, dois tipos, dois padrões de pessoas nesta terra. Existem as ovelhas de Jesus e existem os cabritos. Existem os que são da salvação e existem os lobos que são da perdição. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre esta questão do lobo e da ovelha, porque isso não é apenas uma analogia, é uma verdade. Existem pessoas que são ovelhas, mas que por vezes têm atitudes de lobo, têm comportamentos contrários aos padrões da Bíblia Sagrada. Mas haverá um dia, e certamente este dia chegou, em que a ovelha, que tem um tímpano ovelino, ouvirá a voz do Senhor e seguirá a Deus. Mas há pessoas, contudo, que podem ouvir o Espírito falar 1 milhão de vezes e não mudarão os seus comportamentos, não mudarão os seus padrões de vida. Vivem como uma montanha russa, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia com uma atitude de vencedor e um dia como fracassado e derrotado. E essas pessoas muitas vezes clamam, gritam, questionam: onde está Deus? Deus existe. Se Ele existisse, eu não estaria nesta situação. Mas na verdade é que o ser humano tem que entender que existem dois padrões de vida espiritual, os filhos de Deus, os filhos do diabo, a semente da salvação, a semente da perdição, as ovelhas e os lobos. E a ovelha, ela pode estar com atitudes de lobo, mas há um dia, e volto a dizer, creio que possa este dia ser exatamente o dia de hoje, em que ela, como foi criada com essa questão do tímpano de ovelha, ovelino, ouvirá a voz de Deus e então se curvará. Porque olha, meu amado, muitos dos dramas que o ser humano vive são em função do ser humano tentar governar a sua própria vida, tentar dirigir a sua própria vida, tentar buscar os seus próprios rumos. E aí aqui que o ser humano muitas vezes se dá mal, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, a ovelha, ainda que ande nessa montanha russa da vida, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, se ela é ovelha, se ela foi predestinada em amor para a salvação, haverá um momento em que ela se rende. Ela sabe que quem tem que controlar a sua vida é Jesus Cristo. Porque há muita gente desistindo da vida, porque chega a uma conclusão que ela não tem capacidade para se gerir, para se administrar. O ser humano não tem. Fora de Deus é a montanha russa. Fora de Deus são ups and downs, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Por isso, tanta gente simplesmente desiste da vida. E eu sei que Deus me colocou hoje diante desse televisor, com você, porque Ele tem um plano para a sua vida. Apenas você estava governando a sua vida. Você colocou a mão no seu timão e você estava dirigindo a sua vida conforme os seus pensamentos, conforme a sua personalidade, conforme o seu caráter. E você já percebeu que
fora do viés, fora dos padrões da Bíblia Sagrada, o desânimo bate, o medo passa a ser uma porta que dá entrada a uma série de sentimentos e de doenças e de enfermidades, exatamente porque o medo é a porta que dá acesso a tantas coisas perversas na vida do ser humano. Então você que tem andado numa montanha russa, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, você que se casou erradamente, você que deu passos errados na sua vida, você sabe que há pessoas que não conhecem este fato. A nossa vida é o resultado de decisões que nós tomamos. E às vezes quando a pessoa está diante de um fato difícil, de uma aprovação, há pessoas que ganham asas e voam alto e vencem os obstáculos. Mas há pessoas que compram muletas para tentar uma ajuda daqui, uma ajuda dali. E a tendência na nossa cultura, muitas vezes, é comprar a muleta da cartomante. Eu não tomo nenhuma decisão, meu apóstolo, sem consultar a minha cartomante. Eu vou à consulta do tarô. Eu tenho mapa astral na minha vida, porque agora o alinhamento dos astros, e isso tudo é exatamente uma grande armadilha que o inimigo cria para acorrentar as pessoas. Se ocultismo, cartomancia, quiromancia, búzios, altares e gongás fossem realmente coisas de Deus, nós viveríamos num país que seria um verdadeiro paraíso, porque grande parte da nossa população tem ligações com esta área ocultista. Eu sei que há pessoas que já perderam a sua própria família, há pessoas que perderam a razão da vida, perderam a sua dignidade, perderam o elan, porque compraram muletas na hora da aflição e foram ver o que a cartomante dizia. Então, quem é o pai da mentira nesta terra? É o diabo. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E como ele não pode entrar na vida de um salvo, nem pode entrar na vida de uma ovelha, ele vai tentar distraí-la ou convencê-la através de dardos, setas, a se desviar das coisas de Deus e engrenar pelos caminhos da morte, porque todos os caminhos diabólicos são passíveis de morte. Então vamos voltar ao início do programa. A ovelha e o lobo. Um lobo não vira ovelha, nem uma ovelha vira lobo. Jesus disse isto no livro de João, um dos livros históricos da Bíblia, no capítulo 10, ele diz assim: vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que uma pessoa que não tem a capacidade de crer, de acreditar, é a vida mais miserável que existe, é a vida sem Deus. A vida mais miserável. E a Bíblia diz, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que há pessoas que são ovelhas de Jesus e outras não são. Uma é ovelha legítima, a outra é o quê? Lobo, cabrito, joio, vaso de ira, destinado à perdição. Então, ele diz, as minhas ovelhas, diz o versículo 27, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As minhas, se não são minhas, não acreditam, mas se são de Jesus, ouvem e seguem, ouvem a minha voz. Quer dizer que Deus tem uma voz e Deus tem um rosto. Neste momento, o rosto de Deus é o rosto do apóstolo Miguel Ângelo e a voz de Deus é a minha voz. Deus está se expressando através da minha vida. Aliás, eu digo muitas vezes isto na igreja, quando as pessoas andam em busca de alguma coisa que não sabem explicar o que é, uma tentativa de fugir do sofrimento, elas precisam de ver o rosto de Deus e a voz de Deus. E em quem é que elas vão ver o rosto de Deus? Naqueles que reproduzem a glória de Deus, naqueles que são salvos, naqueles que são ovelhas. Então hoje o rosto de Deus é o meu rosto, a voz de Deus é a minha voz.
que está falando a você. Então ele diz, elas me conhecem e me seguem. E ele continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então nós precisamos de pensar nisto, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas apóstolo, todos os caminhos vão dar a Roma, todas as religiões são boas, todas as ideologias são perfeitas. Não é verdade. Deus tem um padrão, a Bíblia Sagrada, Ele que sabe por que Ele diz sim e por que Ele diz não. O homem que intentar lutar contra Deus, ele entra em rota de colisão e o sofrimento é muito grande. Então aproveita este momento em que você começa a entender que você é uma ovelha de Jesus, que Deus tem um plano, Deus tem um chamado para a sua vida. Você não está diante desse televisor por um acaso. Não existem acasos, não existem coincidências, existem planos perfeitos de Deus. E quando você os segue, é porque você é uma ovelha. Pastor, e quando eu ligo a televisão e vejo pessoas incendiarem multidões com palavras perversas, diabólicas contra Jesus Cristo? O que acontece no mundo espiritual? Meu amado, você não tem noção, talvez, de quanto é impossível. De Deus não se zomba. É impossível alguém zombar de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu fiquei chocadíssimo quando eu vi aí um artista inflamando o coração de centenas de pessoas com palavras de baixo calão, palavras obscenas contra aquele que é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus não precisa de advogado para defendê-lo. Eu poderia vir aqui ao programa, colocar um vídeo e tentar argumentar. Esse não é o meu perfil, porque eu não sou advogado de Deus. Ele é o advogado. Ele é o paracleto, mas Ele é o juiz. E às vezes as pessoas fazem coisas e entram nessa montanha russa da vida, um dia bem, um dia mal, um dia lá em cima, porque estão exatamente indo contra os padrões perfeitos de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é o justo juiz, Ele é o advogado, Ele tem um tempo e Ele tem um modo. Uma coisa que eu tenho a certeza é que todas as pessoas que se insurgem contra a soberania de Deus, o que colhem como consequência é dramaticíssimo. Isso é minha experiência de quase 40 anos na obra de Deus como pastor e pregador. Porque eu sou um homem muito temente a Deus. Eu temo e tremo diante do Senhor. Então, o que eu quero na realidade é estender a minha destra de amor para você, para resgatar você desse... Porque quando a montanha russa está lá em cima, é tudo muito bonito, mas quando está lá embaixo é dramático. E a descida, se você algum dia já andou numa montanha russa, e eu já andei em algumas, a descida é algo doloroso, angustiante. E eu sei que há pessoas que estão descendo essa montanha russa, descendo, até chegarem ao vale da sombra da morte. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que hoje veio e está usando este programa para resgatar. E eu quero resgatar você, eu quero tirar você desse precipício, desse desajuste, desse descontrole de vida. E você diz, mas é possível, apóstolo? Eu tenho problemas, crises familiares, eu tenho problemas financeiros, eu tenho dramas tão grandes, eu estou colhendo tanta coisa negativa, tem como corrigir a minha vida? O Senhor Jesus,
é o Deus dos impossíveis. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. O Senhor não abandona, o Senhor não desiste de ninguém. Daqueles que são ovelhas, ainda que a maioria não saiba, mas se são, chegarão ao conhecimento. Deus não desistiu de você. A Bíblia fala numa parábola em que a pessoa estava varrendo a casa e até que encontrou a dracma perdida, a moeda perdida. Outra parábola diz que ele parou as 99 ovelhas e foi em busca da 100ª ovelha. Este é o Deus a quem eu sirvo. É o Deus vivo. É o Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro, é o cabeça, é o que tem o governo sobre os seus ombros. E é aquele que disse: venha a mim, venha a mim. Traga o seu drama, traga o seu problema, traga a sua luta, as suas lágrimas, o seu pranto, a sua dor. Você que é um artista tão famoso no nosso país e ninguém tem ideia quão profunda é a descida dessa montanha russa na sua vida. Ou você que começou a fazer uso de drogas, e começou por uma maconha, depois passou a cocaína, o crack, e a sua vida está simplesmente se esboroando. Você que tem uma posição de destaque na nossa sociedade, você que é um grande empresário, que tem acreditado que a sua secretária, levando uma peça de roupa para o altar, vai consertar os problemas da sua empresa. Não acredite nisso. Se você é ovelha, você está ouvindo a voz de Deus. Não acredite nisso. Fuja disso. Fuja disso. Rompa. Você que tem depositado a sua crença, a sua fé pessoal, que não tem nada a ver com a fé de Deus, nem de Jesus, nem da Bíblia, num patuá, numa guia, nas guias que você coloca em torno do pescoço, dessa guia que você tem por dentro do vestido, no seu corpo, à volta da sua cintura, essa cinta de palha que você usa aqui no braço e no pé esquerdo, você é uma ovelha. Rompa com isso, tire isso tudo. Você que lhe disseram que você é um pai de santo, uma mãe de santo, você sabe que você não é um pai de santo nem uma mãe de santo. Você é um filho de Deus. Apenas precisa que essas escamas saiam dos teus olhos para você poder enxergar a luz. E quem pode tirar essas escamas? O Senhor Jesus Cristo. Por isso, no livro de João, ele disse: as minhas ovelhas, as ovelhas ouvem a voz. Ele chama pelos seus próprios nomes as próprias ovelhas e as conduz para fora, mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então a ovelha não ouve a voz de estranhos, dos búzios, das cartas, do mapa astral, do tarô, da borra de café, da cigana. Não ouve estas vozes. Eu me recordo de muitos testemunhos, de muita gente que está no nosso ministério, que teve origem afro-religiosa, dizendo que quando estavam no centro, elas não incorporavam nada, não recebiam nada, e ficavam pensando: mas eu amo tanto isso aqui, que aconteça alguma coisa na minha vida. E nada acontecia. Você sabe por quê? Porque a ovelha é ovelha. Ela nasce ovelha, vive ovelha e morre ovelha. Por isso, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não foi capaz de tocar você, porque você é uma ovelha do Senhor. Então, para que esta programação se resuma na questão da salvação como verdade, a minha palavra é: entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Confie nele. Tema-o. Trema diante dele.
o seu grito de aflição é porque você não tem forças para conduzir a sua vida. O único que pode ser o condutor da tua vida, o dirigente da tua vida, o líder da tua vida, o pastor da tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida. Pastor, mas eu ouço o senhor aqui falar entregue. Como é que eu faço? É tão simples que às vezes os homens querem complicar, mas é muito simples. Feche os seus olhos. Se você quiser continuar com eles abertos, fique. Mas diga de todo o coração: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que não tenho mais forças para conduzir a minha vida. O meu grito de angústia, de sofrimento, foi ouvido. Tu inclinaste o teu ouvido, tu estendeste a tua mão, e eu hoje ouvi o pastor falar da ovelha salva. Então, Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador, e eu te recebo como meu Senhor da minha vida. Eu renuncio ao mundo, ao pecado, a Satanás, para viver para o reino e para te servir. Eu sou salvo, em nome de Jesus. Amém. Então, esta oração, você pode ter a tranquilidade e a segurança. Foi ouvida por Deus, recebida por Deus, porque isso já estava dentro de um plano perfeito. Deus não é um Deus do acaso. Não houve uma coincidência entre nós. Houve uma determinação e um desígnio que acabou de se cumprir. Os céus estão em festa, a terra glorifica o Senhor. Amém. Hoje é segunda-feira, eu quero dizer-lhe que estamos muito felizes, muito impactados com a obra de Deus através da oração e da intercessão. E hoje à noite teremos Ministério de Intercessão e Oração com o Bispo André, a Bispa Cristiane. Há um poderoso exército de guerreiros de oração todas as segundas-feiras aqui na Catedral Cristo Vive. Queremos convidar você a incorporar estas fileiras da oração. Eu acredito que o que mais hoje o Brasil precisa é de gente que curve os seus joelhos, dobre os seus joelhos diante do Senhor. E Deus tem feito maravilhas. Nosso telefone é 3017 90 90. Temos o telefone à sua disposição, com bispas conselheiras. E lembrando o endereço da Catedral, Rua Maricá 320, Campinho. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Venha estar conosco. Amanhã temos escola bíblica pela manhã e quarta-feira, 7h30 da noite, uma grande noite apostólica e profética. Amém? Graças a Deus por isso. Muito bem. Antes de terminarmos o programa, eu quero deixar um convite e um desafio. Se você diz, este programa é importante para a minha vida e quero que seja para muitas pessoas. Quero me envolver para que este programa, através do meu investimento financeiro, possa continuar sendo uma luz no meio das trevas desta sociedade. Ligue para nós pelo 3017 90 90 e invista uma semente de amor financeira para que este programa possa ter continuidade. Minha gratidão ao meu querido empresário, filho na fé, Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, sua esposa, do Turbomil, em Vila Emil Mesquita, que são base, coluna deste ministério de televisão aqui todas as segundas-feiras. Minha palavra de incentivo: quem mora na Baixada sabe que o Turbomil é a porta que Deus abriu para a sua vida. Agradecendo ao povo da Igreja Cristo Vive, que com seu suporte financeiro, seus dízimos, suas ofertas, permitem que este programa seja uma verdade no meio deste deserto que é o nosso país neste momento. A Deus seja a glória. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que servem neste ministério. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome de todo o povo da Igreja Cristo Vive, dizemos: as ovelhas desfrutarão dos pastos verdejantes, da abundância e do favor do Senhor. Muito bom dia, viva o melhor dia da sua vida. Graça e paz.